Olá pessoal, sou Josiel, professor de História. Hoje iremos fazer uma revisão do módulo 4, abordando aí três grandes povos, os hebreus, fenícios e os persas. Bom, a história dos hebreus, para facilitar, nós dividimos eles em alguns períodos, sendo o primeiro período conhecido como o período patriarcado, tá? Vai pegar aí os patriarcas Abraão, Isaque, Jacó e Moisés. Depois nós temos aí o período dos juízes, vai pegar aí os... Não tínhamos reis, né? Eram juízes, como por exemplo, Sansão, liderou aí o povo hebreu. Depois nós temos aí Samuel e assim por diante. Com Saul começa uma nova fase, um novo período, conhecido como período da monarquia, sendo Saul aí o primeiro rei do povo hebreu. Voltando um pouco antes na história, os hebreus, eles têm um grande legado para nós hoje. Primeiro que eles deixaram para nós aí o monoteísmo, né? São considerados como o pai do monoteísmo. O que seria monoteísmo? Mono vem de um, tel vem de Deus, ou seja, nós temos um só Deus. Então, se hoje você acredita em sua religião em apenas um Deus, você deve isso aí que preservou essa cultura religiosa, os judeus, certo? Falando sobre os patriarcas, então, voltando aí há muitos anos atrás, na região da Mesopotâmia, existia uma cidade por nome de Ur dos Caldeus, onde ali vivia Abraão. De acordo com o relato do Gênesis, Deus apareceu a Abraão e disse: Abraão, saia da tua cidade, largue a tua parentela, os teus parentes, e vá para a terra de Canaã, onde ali farei de você pai de uma grande nação. Pessoal, Abraão segue então sentido a Canaã, hoje ali na região da Palestina, nos dias de hoje. E ali Deus cumpre a promessa a Abraão, ali para a volta mais ou menos de 100 anos de idade, Abraão tem ali o seu filho, Isaque. Nascendo ali então Isaque, tempo se passa, Isaque também tem filhos. Temos aqui Jacó, Jacó também tem filhos, tem aí 12 filhos, que vão formar as 12 tribos de Israel. Dentre os filhos, destaco para vocês aí José, que é o filho mais novo. Por uma questão ali de inveja dos irmãos, José acaba sendo vendido por seus irmãos para o Egito. Estava passando ali uma caravana de egípcios e acabaram ali os seus irmãos vendendo como escravo José para o Egito. José chega então no Egito e ali muda toda a história do povo hebreu. Primeiro que Deus tinha planos especiais para José. O faraó tem um sonho complicado, difícil. José consegue ali, com a sabedoria divina, interpretar o sonho de Faraó e percebe que haveria 7 anos de crise, de fome, 7 anos de fartura. Na verdade é o inverso, né? A fartura primeiro e depois a fome. Isso fez com que José se reorganizasse, estocasse alimento e na época da crise fez com que não faltasse alimento, mas que o Egito também pudesse suprir outras nações. E foi o caso, seus pais, seus parentes ali indo para o Egito em busca de alimento, José os reconheceu e os levou para morar no Egito. Pessoal, nem tudo dura para sempre. José morreu, passou-se muitos anos, ali veio um outro faraó que nunca ouviu falar de José, começou a escravizar o povo hebreu crescia demais, este faraó lançou um decreto para que todos os meninos hebreus fossem mortos ali ao nascer. Então, crianças ali de um ano para baixo ali seriam mortas ali, do sexo masculino, crianças do povo hebreu. Para salvar Moisés, Moisés é colocado em uma cesta no rio Nilo. Lembrando que o rio Nilo tem um significado especial ali, uma grande importância ali religiosa para os egípcios, né? Considerado como uma dádiva dos deuses, e tudo que sai do rio Nilo é como se fosse ali um presente dos deuses. E a filha de Faraó vai se banhar uma bela manhã, encontra ali aquele bebê e resolve ali adotá-lo, criá-lo como seu filho. Moisés então cresce com uma das melhores educações, com a vida no palácio, até que Deus chega para Moisés: Moisés, acorda, a sua vida não é essa. Você veio ao mundo com um propósito. O seu propósito é libertar o povo hebreu que sofre na escravidão. Pessoal, e Moisés então ele ouve a voz de Deus e ele liberta então o povo do hebreu. Nós vamos ter uma palavrinha aqui difícil, complicada, conhecida como um êxodo. O que quer dizer essa palavra êxodo? Essa palavra êxodo foi a libertação aí de Moisés com o poder de Deus do povo hebreu em sentido à terra de Canaã. Então, ou seja, foi a fuga do Egito para Canaã.
Então Moisés então acaba o período de Moisés, avançando um pouquinho, vamos aí então para os juízes, né? Passa-se aí então Sansão, passa-se outros juízes, até que o último juiz foi Samuel. No período de Samuel, os hebreus ali chegam para Samuel, Samuel, queremos um rei. Todas as nações têm um rei, porque nós não temos um rei. E Samuel consulta a Deus, Senhor, o povo me rejeita, o povo quer um rei. E Deus fala, Samuel, não é você que está sendo rejeitado, sou eu que estou sendo rejeitado. Se o povo quer um rei, vamos dar um rei a este povo. E nós temos então sendo ungido, sendo eleito o primeiro rei da história dos hebreus, o rei Saul. Saul decide não andar nos caminhos de Deus, acaba sendo substituído por um outro rei, conhecido como Davi. Davi é aquele famoso lá que matou o gigante Golias. Davi morre também com o passar do tempo, seu filho herda o trono, o famoso Salomão, conhecido como o rei mais sábio de todo o mundo. Pessoal, o período de Salomão foi um período de grande prosperidade, estabilidade política, só que Salomão também morre, deixando aí, então, um reino que vai passar a ser dividido. Algo na história vai acontecer conhecido como cisma dos hebreus. O que foi esse cisma, essa palavrinha cisma? Cisma quer dizer divisão. Então, o povo hebreu, que era um reino apenas, passou a ser dois reinos. Então, nós temos aqui de um lado, o reino de Israel, sobre a liderança do rei Jeroboão, com a sua capital em Samaria. E aqui nós temos do outro lado o reino de Judá, com o rei Roboão, com a capital em Jerusalém. Então assim ficou dividido o povo de Israel, tá? Dois reinos então, o reino do norte e o reino do sul. Ok, existia um grande império que estava conquistando o mundo, o Império de Babilônia, e ali esse império também vai conquistar aí também os hebreus, e isso vai causar uma palavrinha aqui também complicada, conhecido como a diáspora. O que é isso? A primeira diáspora foi causada aí pelos babilônios. Ou seja, com a invasão babilônica, nós criamos uma dispersão dos hebreus pelo mundo, né? Os babilônios foram levados escravos aí para a Babilônia. Então, o que quer dizer a palavra diáspora? Quer dizer dispersão. Você é retirado do seu local de origem e levado para um outro local diferente. Certo? Falamos primeiro a diáspora porque tem outras diásporas? Sim, tem outras diásporas. Nós vamos ver, por exemplo, no ano 70 depois de Cristo, os romanos também já é um grande império, e nós vamos ver eles aí conquistando aí Jerusalém, destruindo a cidade, vai causar uma outra dispersão, ou seja, vai causar a segunda diáspora, conhecida também como a diáspora romana, ou a diáspora dos hebreus causados pelos romanos, certo? Pessoal, legados aí dos hebreus que nós temos. Então nós temos o monoteísmo, nós temos aí o Pentateuco, os 4 primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Levítico, Número, Deuteronômio, certo? E entre outros legados aí. Vamos então avançar para um outro povo, conhecido aí como os fenícios, com uma política por nome de talassocracia. O que seria isso? Talassocracia. Talassocracia quer dizer governo dos mares, ou seja, domínio dos mares. Era um povo ali que, comerciante, dominava ali as técnicas marítimas. Então eles tinham uma política conhecida como talassocracia. Dentre os produtos comercializados, nós tínhamos a púrpura, artesanato e assim por diante. Eles eram organizados em cidades-estados. O que seria uma cidade-estado? Cidade-estado são cidades independentes, têm a sua própria forma de política e assim por diante. As principais se destacam aqui a cidade de Sidom, Biblos e a cidade de Tiro. Tem também outra cidade famosa aqui embaixo também, que é a cidade de Cartago. Inclusive, ela vai entrar em guerra contra o Império Romano e por pouco aí o general Aníbal não consegue vencer aí o Império Romano. Certo? Então, uma grande cidade que se destaca aí também na África é a cidade de Cartago. Qual que é a herança cultural deste povo, dos fenícios? Nós temos uma herança que serve para nós nos dias de hoje em uma grande invenção, o famoso alfabeto fonético, né? A palavra fonética aí, todos sabem aí que está relacionado ao som. Então nós temos aí o alfabeto fonético, ou seja, símbolos que agora têm um som específico aos seus símbolos. Exemplo, se você fizer a letra aqui B, ela tem este som, B. Se você fizer o C, ele vai ter o som de C. Então nós temos aí o alfabeto fonético, chegou até os nossos dias, é o alfabeto aperfeiçoado que usamos hoje. Ok?
Vamos então para o outro povo, um povo que está também se tornando aí um império no mundo, os persas. Inclusive ali o império de Babilônia caiu sobre os medos persas. Então os medos persas aí conquistaram aí Babilônia, sob a liderança aí do famoso Ciro, conhecido também como o Grande. Conquistou aí o império de Babilônia. Conquistou aí grandes outros impérios, como a Lídia, o Egito e assim por diante. Pessoal, passa-se o império aí de Ciro, nós vamos ter um grande governador que vai dar sequência ao Império Persa, conhecido como Dario I. Dario I teve aí grande importância na história, pois foi ele quem ampliou aí o Império Persa, construiu ali estradas, criou o primeiro sistema de correios, ou seja, você deixava ali várias pessoas em um ponto estratégico, você corria a certa quilometragem, entregava ali a carta, ele dava continuação a uma quilometragem maior e assim por diante funcionava aí o nosso primeiro sistema de correio. Ele criou um sistema de política também conhecido como as satrapias, ou seja, o que é satrapias? Uma divisão de territórios como se fosse ali em várias prefeituras, dirigidos ali por sátrapas. Sátrapas é como se fosse ali os prefeitos governando essas prefeituras. Fica mais fácil entender, pensar dessa forma. Inclusive ali era a época do profeta Daniel na Bíblia, tá? O livro de Daniel na Bíblia também relata essa história aí. Quem quiser em casa depois fazer uma leitura no livro de Daniel, Daniel era um dos sátrapas aí neste período aí. Na economia ele vai criar ali uma moeda, vai padronizar essa moeda colocando o seu próprio nome, vai ficar conhecido como Dárico. Os persas irão também enfrentar grandes batalhas, estão tentando conquistar o mundo. Tem um povo que vai dar muito trabalho, que é os gregos, vão entrar em guerras contra os gregos. Essas guerras irão ficar conhecidas como guerras médicas, ok? As guerras médicas, guerra dos medos, persas contra os gregos, são chamados de guerras médicas. Nessa questão, os persas não conseguem vencer os gregos também por enquanto não vencem os persas, até que eles fazem um acordo para cessar as guerras, conhecido como o Tratado de Suzã. Pessoal, religião. Qual a religião dos persas? Nós temos uma religião conhecida como zoroastrismo. Vem lá do profeta Zoroastro, né? Essa religião também é conhecida como uma religião dualista, porque eles acreditam em duas forças. É a força do bem e a força do mal, certo? Então, a religião aí do Império Medo-Persa. Pessoal, essa aí foi a nossa revisão. Aproveitem agora, aprofundem aí numa leitura em nossa apostila, façam a leitura do módulo 4, façam suas marcações e vamos aí às nossas atividades. Realizem todas as atividades do módulo 4 de olho no vestibular e assim por diante. Até a próxima, bons estudos!